O recap de hoje começa com o protagonista Mishimo, sendo bulinado por um grupo de alunos maldosos. Isso acontece por ele se parecer com um gay. Porém ele realmente gosta de homens, conseguem pegar o rapaz e corta o seu cabelo, chamando ele de nojento e de aberração, dias atrás. Enquanto fica distraído na sala de aula, e não se dar conta da chamada, seu colega, Ryomeno começa a provocar, para prestar atenção e que não deveria ter cabelos compridos. Os homens não devem deixar o cabelo crescer. Se for assim melhor se vestir logo de mulher. O outro protagonista chamado de Querino fala para o professor que Mishimo continua encarando ele com um olhar de desejo, e isso tá o deixando desconfortável. Fuji-san pergunta o porquê ele tá sempre distraído olhando pela janela, de repente vem com uma conversa de cadáveres na floresta. O colega pergunta para ela se esse cara nojento de cabelos compridos é seu tipo. Ela responde que sem chance, mas elogia o cabelo dele dizendo que é muito lindo. Querino é o líder do grupo de bullying, questiona-o porque ele é tão calmo, pessoas como ele são as que mais o irritam, e que odeia também esses seus olhos de peixe morto. Pega uma bola e chuta em sua barriga. Mishimo indaga bem baixinho que ele também tem olhos de peixe morto. A patrulha de vigília chega perguntando o que eles estão fazendo esse horário. Inventam uma desculpa de que estavam falando sobre o time de basquete. Saem cantando vitória de que não foram pegos e que devem sair para curtir, mas Querino afirma que está indo para casa, chega em casa muito tarde e inventa uma desculpas para sua mãe de que estava jogando basquete, quando ela dorme. Ele entra no quarto na maciota e pega um batom, passa e chama isso de fofo, indaga que quando todo mundo dorme na calada da noite ele se transforma. Não é querendo ofender, mas é mais fofo que qualquer garota da turma, enquanto os meninos maldosos cortam seus cabelos. Ele pensa consigo que se continuarem cortando não vai mais poder-se travestir. Querino também corta o cabelo dele e os meninos incentivam ele a cortar ainda mais. Quando chega em casa sua mãe pergunta se ele foi ao cabeleireiro pois ficou muito bom. Ele se olha no espelho e acha fofo o corte de cabelo que fizeram. Umas garotas ficam se perguntando como pode Querino ser lindo apenas bebendo água. O professor elogia por ele ter mandado muito bem no basquete. E o Meno pergunta por que ele tá olhando para Querino como um pervertido, mas ele informa que não estava olhando. O professor parece ser o único que se preocupa com ele, vai até ele e menciona que ele cortou o cabelo e que ficou fofo. A mãe dele procura o batom. Acha estranho que não está lá, e que precisa dele para a reunião de mulheres. Mishimo anda pelas ruas da cidade e passa o batom às escondidas. Dois caras aparecem e chama ele de linda, e que não imaginam que tinham garota tão bonita na cidade, pede para dar uma volta com eles e que vai ser rápido. Ele tenta sair deles mas os caras são insistentes. Enquanto isso Querino fica observando tudo, e chama a atenção deles, pergunta se eles têm assuntos com seu amigo. Depois que os caras percebem que ele na verdade é um homem, ficam muito putos. Ele atropela o cara com a bicicleta e pede para Mishimo subir na bicicleta e ir embora de lá. Tira o batom, e ele pede para não tirar pois fica bem, para um homomaníaco como ele. Grita falando que odeia pessoas como ele, e que se pudesse enterrava ele em um caixão. Querino até limpa o assento da bicicleta de tanto nojo dele. Ele vai embora e deixa o batom de sua mãe cair. Outra vez estão maltratando o rapaz. O menino saliente acha pouco e dá a ideia de tirarem a roupa dele e colocar um objeto nos seus aposentos. Um aluno acha isso demais e pergunta se ele está louco. Querino também afirma que isso é muito de mau gosto. Durante o teste o professor menciona que ele está pálido e pergunta se está tudo bem. Ele afirma que na verdade não e que quer ir à enfermaria. Os meninos ficam preocupados depois do que fizeram com ele. Em seguida o professor vai verificar o estado dele mas percebe que ele não está lá. Enquanto isso fala consigo mesmo que sua primeira vez foi quase com um marcador. De repente Querino aparece, pega um espelho e o batom de Mishimo que encontrou no chão. Por incrível que pareça ele passa nos seus lábios e Mishimo fica muito chocado se perguntando se ele gosta dele já que tá usando seu batom, e dar um grito. Querino fica muito assustado perguntando se ele estava lá esse tempo todo, e que droga que ele tem o mesmo olhar que ele, porque teve que estudar na mesma classe. Tá ferrando ele com esse rosto fofo de menina. Mishimo finalmente desabafa, dizendo que não tem culpa de ter o rosto mais fofo do que todas as garotas de sua classe, e de seu corpo ser igual a da Branca de Neve, quer que eles o deixem em paz e mesmo assim continuam o agarrando pelo pescoço. Querino confessa que é como ele também. Mishimo afirma que está tudo bem, pede para ele segurar o espelho e passa o batom em seus lábios.
Ele fica tão contente que até pede desculpas. Dia seguinte ele informa seus amigos que vai parar com isso e que já tá chato. Os outros afirmam que se Querino vai parar eles também vão. Mishimo questiona se o corte de cabelo foi proposital. Pensava que ia ser um corte militar. Ele informa que esse tipo de corte não ia combinar com esse rosto fofo que ele tem. Mas na verdade quem não queria raspar sua cabeça não era ele, e sim Yumeno. Ele fica sem acreditar, mas Querino acha que Yumeno gosta dele, porque às vezes tem caras que implica com quem eles gostam. Ele questiona que sendo assim Querino também gosta dele, já que também implica. Ele menciona que Mishimo é lerdo. O professor informa que ele precisa fazer um novo teste já que não fez, e Yumeno fica desconfiado dele querer parar de bulinar o seu colega do nada, mas logo deixa quieto. Durante o teste o professor fica observando o rapaz. Depois que entrega a prova ele oferece uma carona para casa, mas ele nega pois trouxe sua bicicleta. Querino outra vez informa que Yumeno gosta dele, mas Mishimo acha que não, já que ele tem uma boca muito suja. Ele pergunta qual é o seu tipo então. Ele fala em seu ouvido que seu primeiro amor foi um professor do ensino fundamental. Gosta de homem viril, musculoso e peludo. Querino também admite que gosta de homem assim. Mishimo pede para Querino ser ele mesmo quando estiver no telhado. Afinal ninguém vai lá mesmo, e que estão somente eles dois lá. Ele se solta e os dois brincam formando uma amizade linda. Outro dia se encontram no telhado e Querino mostra o rímel que pegou na cômoda de sua mãe. Ele afirma que vai passar primeiro. Em seguida pergunta o que ele gosta no professor do ensino médio. Ele responde que os pelos e também a sua bunda. Querino indaga que ele parece uma pessoa inocente mas tem uma mente muito suja. Mishimo pergunta se ele nunca fez isso pensando no professor. Ele responde que sim, na verdade várias vezes, mas quando faz com uma garota apenas fecha os olhos. Namorou com uma garota por pouco tempo, pensava que se ficando com ela, seu mundo ia mudar completamente, mas só fez ele confirmar que era gay, e depois disso vomitou. O ato em si não era ruim, só parecia errado. Em casa pergunta à sua mãe o que ela gostava no pai dele. Ela responde que tudo. Ele era muito lindo e gentil. Mas acima de tudo, deixou Mishimo com ela. Antes dela sair informa que vai chegar um pouco tarde hoje. Chegando na escola, ele encontra uma carta de Fujisan, dizendo que espera ele depois da escola atrás do prédio. Ele fica muito surpreso sem acreditar que a garota mais bonita quis se encontrar com ele. Ela menciona que não faz muito tempo que achava ele um nojento e assustador como Yumeno, mas agora percebe que ele é muito bonito. Mas tudo que ele consegue fazer é pensar que os cílios dela está grosso demais e exagerou no brilho labial. Ela pergunta se ele está escutando e pede para ele sair com ela. Em seguida pensa no que Querino falou que quando ficou com a garota pensava que seu mundo ia mudar completamente, então ele aceita e ela fica muito contente. Yumeno fica olhando escondido os dois andando sozinho. O professor aparece também e fica muito surpreso. Olha o quarto dela e acha muito fofo. Menciona que tudo que tem lá era tudo que ele queria. Ela informa que seus pais vão chegar tarde hoje então podem ficar à vontade. Ela afirma que gosta dele, e pergunta se ele gosta dela também. Mishimo fica sem saber o que dizer nessas horas mas indaga que gosta dela. Fujisan dar um beijo nele, o qual fica muito assustado, mas pensa consigo mesmo que realmente pode fazer isso. Ela de repente começa a tirar a sua roupa e pede para ele fazer isso também. Ela informa que é a sua primeira vez então seja gentil e use isso também. Ele fica muito assustado e vomita de tanto nojo dela. A garota grita de decepção. Querino quando fica sabendo que ele vomitou e que foi com a Fujisan, fica muito impressionado. Afirma que sua primeira vez foi com ela também, mas ela tinha falado que era sua primeira vez. Os dois percebem que foram enganados. A professora menciona que antes se sentia cansada do trabalho, mas depois que Yanagida chegou, seu mundo mudou, começou a ter vontade de ir para a escola e informa que acha que tá gostando dele, mas o professor fica sem ação alguma. Mishimo fica muito mal por ter feito isso com ela e pergunta à sua mãe o que deve fazer se magoar muito uma pessoa. Ela responde que é só pedir desculpas. Dia seguinte ele faz isso, e menciona que acha que magoou ela, mas ela pergunta por que estaria magoada, pois não gosta mais dele e informa que está indo. Yumeno aparece e pede para ele sair da frente. Depois pede desculpas por ter sido rude demais. Mishimo pergunta se Yumeno gosta dele, mas irritado informa que sem chances e pede para esse homem esquisito não tocar nele. Após a explicação da aula o professor pergunta se alguém tem alguma dúvida.
olha em direção de Mishimo, que tá outra vez distraído e olhando pela janela. Outra vez recebe uma carta e dessa vez é Kirino dizendo que secretamente tirou uma foto do professor. Espera que isso faça ele se sentir melhor. Fuji-san pede para uma aluna tirar o óculos. Quando ela faz isso, fica achando a garota bonita e pede para irem para casa juntas. O professor novamente dá aulas e outra vez Mishimo tá distraído. Dessa vez ele menciona que se ele continuar com isso vai ter que puni-lo. Após a aula vai ao banheiro, Kirino também vai atrás dele e o professor fica de olho. Ele pergunta se ele ainda está pensando no ocorrido com Fuji-san, pede para ele não pensar demais. Nesse momento chega Yumeno e começa a fazer um escândalo, gritando para a escola toda ouvir que Kirino tá namorando com Mishimo, bate na parede com raiva dizendo que sabia. Kirino vai ver a sua mãe, pergunta como ela está, ela afirma que está bem e pergunta se ele fechou a porta, mas de qualquer maneira seu marido não vai voltar mesmo. Deve estar com a outra até. Agora pede para ele não acabar como as pessoas que traem a confiança de alguém. Kirino informa que um dia quer fazer uma viagem com Mishimo para Shangri-La. Mishimo comenta que não é bom com as garotas e agora confirmou que é 100% gay. Não se conhece ainda, mas espera que um dia ele chegue e fale quem ele realmente é. Afinal, é apenas um sonho. Kirino menciona que ama sua mãe, mas seu pai ele odeia, porque ela queria ter um filho, mas ele não. Então depois que ele nasceu, seu pai foi morar com sua amante, por isso desistiu, não quer ser a causa de mais dor para sua mãe. Mishimo menciona também que assim que ele nasceu seu pai morreu. Sua mãe era órfã, então não tem mais ninguém. Tudo que ele tem é ela e tudo que ela tem é ele. É a primeira vez que tá contando isso para alguém. Quer apoiar sua mãe, casar com uma pessoa normal, ter filhos e expandir a família. O professor tá dando aula e Mishimo tá lá distraído como sempre. Ele menciona que já disse que iria puni-lo se ficasse distraído. Outra vez, pede para ele ir à sala de estudos depois da aula, fala que ele vai levar 100 palmadas na bunda. Kirino pergunta se ele está indo para a sala de estudos agora, pede para ele ter cuidado, pois viu algo estranho no olhar do professor. Chegando lá ele pede para ele se deitar em suas pernas e que vai levar o castigo. Mishimo pergunta se ele vai mesmo bater nele, e o cara realmente faz isso. Leva vários tapas na bunda enquanto o professor fala que é culpa dele. Ele percebe que o professor tá ficando excitado. Yumeno pergunta se os tapas na bunda foram bons, ele ignora e vai embora. Dia seguinte Yumeno vai até ele e pergunta se o professor Yanagida fez algo com ele ontem. Ele afirma que foi apenas uma punição normal, e na verdade não é da sua conta. Ele afirma que realmente não é e chama de homo imundo. Ele pergunta o que Yanagida está fazendo lá. Ele responde que viu um gatinho passando mas já foi embora. Kirino pergunta se ele ficou mesmo excitado enquanto batia. Foi como imaginou, que ele era gay e que sentiu algo profundo em seus olhos, mas de qualquer forma ele é seu professor, não pode te forçar. Em seguida tenta consolá-lo. Quando pega sua bicicleta percebe que o pneu furou, Yumeno fica tirando sarro dele, ele se dá conta e menciona que mais cedo o professor estava perto da bicicleta dele. Falava algo de ter visto um gatinho mas não tinha gato nenhum. Eles vão avoados atrás do garoto, mas o professor chega antes dizendo que foi uma coincidência. Ele tenta fugir mas é pego. Quando os meninos chegam vê apenas a bicicleta lá, e mencionam que isso é muito ruim. Conta que sua primeira vez foi com um garoto lindo que olhava para a paisagem durante a aula, assim como ele, faziam coisas bem safadas. Mas quando foram pegos pelo professor, ele ligou para seus pais. Sua mãe sempre suspeitava dele quando fazia amizades com garotos. Teve que namorar com mulheres, fazer sexo com elas mas nunca se sentiu realizado. Imaginava como aqueles seios moles atrapalhavam. Quando se separou dela sua mãe perguntou se era por causa de sua doença e que ele ainda não se curou. Mishimo comenta que quer fazer xixi e o cara afirma que ele pode fazer lá mesmo e que vai beber para ele. Fica em cima do garoto e indaga que a culpa é dele. Veio para uma escola no fim do mundo onde achava que só tinham pirralhos, mas não foi bem assim. Beija o rapaz e pede para ele abrir a boca. Mishimo tenta ir embora mas o professor não deixa de forma alguma. Os meninos continuam à procura dos dois. Enquanto o professor tenta forçar o garoto, Yumeno vem desesperado gritando pelo seu nome, até que bate no carro com a bicicleta. Ele pergunta o que ele estava fazendo e dá um soco nele. Kirino vai ver como ele está. O professor percebe ele distraído e chuta o rapaz. Sai dizendo que a culpa é deles e que deviam morrer todos eles. Mishimo pede para eles não falarem sobre isso com ninguém e que está bem. Depois desse ocorrido o professor nunca mais apareceu.
Depois de um tempo Mishimo menciona que o professor era como eles, não poderia abrir isso para ninguém, e que vem segurando isso há muito tempo, talvez se tivesse aceitado ele. Querino fala que mesmo assim o que ele fez é imperdoável e pede para ele não dizer besteiras. Mishimo e Yomeno já estão se dando muito bem, até foge do treino. Ele informa que foi lá para comprar baterias, mas Mishimo questiona o porquê tá indo na mesma direção de sua casa, já que o mercado onde compra as baterias está no lado oposto. Ele agradece e o rapaz fica tocado. Depois de comprar a bateria ele pensa em ir embora, mas logo muda de ideia e menciona que pode ir mais longe. Toca nele, mas logo em seguida afirma que Mishimo não gostaria de ser tocado por um cara agora, pede desculpas e fala que vai para casa. Mas Mishimo pega em seu braço e indaga que não, na verdade ainda sente um pouco de medo de ir para casa sozinho, e Yomeno fica tocado outra vez e abraça o rapaz. Querino menciona que Yomeno pode ser estúpido e imaturo, mas naquele dia, quase se apaixonou por ele, pergunta o que ele vai fazer com isso, ele responde que nada. Em seguida Querino traz uma outra coisa, um modelador de cílios, fala que sempre quis usar cílios postiços, Mishimo fica doidinho para usar também. Os dois ficam fazendo a modelagem dos cílios e se divertindo, e Yomeno outra vez foge do treino para ir embora com ele. Inventa uma desculpa de que seu estômago está doendo e vai embora. Durante o caminho para casa ele menciona que Yomeno odiava ele relata que mesmo nas aulas Mishimo olha para a paisagem, é difícil saber no que está pensando. Sempre senta na sua frente na aula, e quando o vento balança seus cabelos é surreal, sempre quis tocar e falar com ele. Então Querino falou que ele não era tão nojento e assustador, então pediu para mexerem com ele, e ele seguiu o fluxo. Ele pergunta se foi por isso que ele o intimidou. Ele pede desculpas e afirma que só queria tocar e se aproximar dele. Foi demais o que fizeram quando cortaram seu cabelo, então pede desculpas por isso também. Ele afirma que Yomeno é legal. Ele comenta que talvez é porque gosta dele, e mesmo assim o intimidou, pede desculpas novamente. Em seguida fala que está muito quente e convida ele a ir no riacho. No riacho, enquanto andam pela água, ele tropeça e quase cai, mas Yomeno consegue segurá-lo. Em seguida ele pergunta se pode beijar ele. Umas fofoqueiras ficam falando que viu Mishimo se abraçando com um garoto no meio da rua. Enquanto isso Yomeno beija ele, mas logo em seguida menciona que não consegue respirar, mas tenta fazer isso outra vez. Depois que começa a gostar do beijo comenta que merda ele não consegue parar. Depois que abaixa a calça dele, fala que lembrou que seu pai pediu que cortasse a grama, e que precisa ir para casa. Em casa Yomeno fica muito pensativo, sua mãe pede para ele comer mas ele não quer nada. Dia seguinte ele fica todo estranho quando Mishimo entra. Na aula, Yomeno confessa que se declarou para Mishimo, pediu que o beijasse, se beijaram, e não conseguiu parar, então baixou as suas calças e então fugiu. Porque ele tinha o que o homem tem, não é como se pensasse que ele era como uma garota, mas quando viu, sua excitação foi diminuindo, como se fosse uma coisa errada. Querino começa a chorar e comenta que é por isso que não queria que isso acontecesse. Yomeno se dar conta de que seu amigo também é gay. Querino vai atrás dele saber como ele está. Ele afirma que está bem, de qualquer forma ele não era seu tipo, o beijo foi só coisa de momento. Quando é entre caras, é normal enfrentar a rejeição. Está totalmente bem, mas Querino percebe que não. Enquanto isso tão fofocando sobre eles, falando que Mishimo tá enganando esses dois garotos. Após a aula Yomeno fica muito desconfiado, Querino pede para eles saírem juntos sempre que Mishimo estiver livre. Logo em seguida passa uma das fofoqueiras que fica observando os dois. Durante o jantar ele pergunta à sua mãe o que ela faria se dissesse que ele era homo. Seu pai grita que vai colocar ele no seu lugar. De repente todos ficam falando de Mishimo pela cidade toda, sua mãe também fica sabendo dessa notícia. A história já tá tão distorcida que dizem que viram Querino e Yomeno se beijando. Ele fala sem chances, devem ter visto errado. Querino também confirma que isso é apenas um boato. Em casa a mãe dele menciona que ouviu os boatos, então pergunta se isso significa que ele é gay. Ele afirma que não e que é apenas um boato. Ela indaga que se for apenas isso porque sua expressão mudou. Ela nota que mesmo ele dizendo que não, realmente é gay, fica desesperada chorando e se perguntando por que isso tem que acontecer com ela. Não deveria ter casado e nem ter dado à luz a ele. Por outro lado, mesmo Mishimo negando que não é gay, ela afirma que ele não pode enganá-la, e que só de olhar os seus olhos sabe que seu tipo é um homem viril e peludo. Ele informa que mesmo assim não pretende viver como um gay, vai se casar e ter filhos.
Ela percebe que ele está fazendo isso para agradar ela. Afirma que são apenas os dois e são uma família, mas ela é ela e ele é ele, então cada um precisa viver sua própria vida. Depois pergunta o que ele realmente quer. Ele pede desculpas, mas não diz nada. Essa foi a primeira vez que dormiu com sua mãe, conversou com ela sobre tudo, sobre seu primeiro amor, de quando foi intimidado. De Iomeno e também de Querino, pergunta a si mesmo, se a mãe de Querino também teve essa conversa com ele. Dia seguinte ele faz uma ligação e informa que está indo para Shangri-La, está cansado de tudo. Mishimo também vai com ele. Chegando lá percebe que eles não têm dinheiro, e nem passaporte. Tudo que ele pensava era em ir para Shangri-La. Mishimo dá a ideia deles irem para Tóquio ao invés disso. Mãe de Iomeno menciona sobre o assunto novamente. Ele afirma que não é gay. Gostou de Mishimo, mas gostou dele como Mishimo e não como garoto. Ela afirma que sentir amor por alguém não é errado, independente de ser por homem ou mulher. É por isso que ele tá deprimido esses dias. O que sente por Mishimo ele não pode evitar. Já é tarde da noite e Querino ainda não voltou para casa. Sua mãe fica com a consciência pesada depois de ter falado palavras muito duras com ele. Mishimo pergunta se ele ainda está preocupado com sua mãe. Ele responde que não. Tudo o que está pensando é no próximo lugar que vai depois que chegar em Tóquio e que lá talvez tenha pessoas iguais a eles. Ele faz uma ligação para sua residência pois ainda não avisou ninguém depois que saiu de casa. Seu pai atende a ligação, pergunta onde ele está e que sua mãe passou mal, provavelmente por estresse. Em seguida ele comenta que não pode ir para Tóquio. Se sua mãe não está sorrindo ele não serve para nada. Fazem uma longa viagem de volta para casa. Ele menciona que não poderá mais ser ele mesmo. Precisa voltar e ser forte. Seus pelos já estão crescendo, sua voz está engrossando. Está crescendo sem parar e entrega o batom. Mishimo fica muito triste e afirma que foi divertido. Ele também confirma que foi. Os dois se despedem e vão em direção oposta. Em seguida ele olha para trás e grita pedindo que ele faça seu melhor. Ele chora porque tomaram essa decisão e agora ele sabe que nunca mais cruzaria caminhos com ele. Ele veste um vestido de sua mãe e ela pede desculpas por ter apenas um único vestido e ainda é de luto, mas ficou fofo nele. Enquanto isso o professor é quase atropelado, fica perambulando pelas ruas. Um tempo depois Iomeno aparece e informa que pensou nele todo esse tempo, até comprou um livro de como se declarar para a pessoa do mesmo sexo. Percebeu o quanto foi idiota, mas afirma que agora em diante quer sempre estar pensando nele. Querino se despede do professor que já foi afim. Até pergunta se ele pode ser seu pai. Iomeno vai atrás de Mishimo outra vez, pedindo para irem para casa juntos. Desde esse dia nunca mais viu Querino. Depois de um tempo se formou em Tóquio e agora trabalha como maquiador, assim como ele também. Conheceu pessoas que também passava batom escondido da mãe, está muito feliz com Iomeno ao seu lado. Agora mora em uma sociedade onde pode viver como homem e amar outro homem também. Já Querino escolheu fazer o gosto de sua mãe. Agora ele é pai de uma menina e tem uma família. Foi uma escolha que não trouxe felicidades a ele.